Olá, graça e paz. Pessoal, agora é 00:06 do dia 3 de janeiro de 2022. Me perdoe o local da gravação desse vídeo, mas apesar de estar na cozinha de casa, eu quero dizer algumas palavras para vocês. Mateus 26, verso 30, diz assim: E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Esse texto é extraordinário, gente. Jesus canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras e em seguida é preso. E ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Mesmo sabendo o que ia acontecer com ele no dia seguinte, ele ainda cantou um hino. Aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. O que você faria se soubesse que amanhã se encontraria preso? Aliás, preso à mais terrível e indescritível crise existencial. Se amanhã você se desse conta que seu melhor e mais íntimo amigo lhe houvesse faltado com dever humano, fraternal, de solidariedade. O que você faria se aquela pessoa de quem você nem de longe desconfiaria, da qual você tanto investiu e tanto usufruiu de sua cultura, de seus afetos, inclinações, bens maiores, simplesmente o traísse? O que você faria se a religião na qual você foi criado, em meio à qual você foi inspirado, dentro da qual você foi instruído, subitamente estabelecesse uma penalidade contra você? Como você reagiria se visse, ou se visse escarnecido, vilipendiado, com a honra enxovalhada, alvo de uma grave violência, de um abuso, por exemplo, uma surra absurda? Qual seria a sua atitude se você tivesse certeza absoluta do que acontecerá com você nos próximos dias? Houve um dia na vida de Jesus quando, olhando adiante, ele só conseguia ver coisas absurdas semelhantes a essas que acabo de falar para vocês. O seu dia seguinte seria o dia do Getsemane, o dia da prensa do azeite, o dia da depressão, o dia da agonia, o dia do encaramujar da alma, do choro, do gemido, da solidão profunda. O dia seguinte de Jesus seria o dia em que faltaria a solidariedade dos amigos. Ele gemeria, choraria, pediria, reclamaria, solicitaria apoio, companhia, mas os amigos estariam dormindo. Simão, tu dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? Diz Marcos 14:37. O dia seguinte de Jesus foi o dia da traição por dinheiro, dia do qual Judas Iscariotes, discípulo, apóstolo, amigo, o troca por dinheiro. Judas, que havia sido investido de autoridade, aquele a quem é permitido sonhar com os que sonham na intervenção de Deus na história, alguém que recebeu o poder divino para realizar curas, prodígios, expulsar demônios, aquele que vivenciara realidades concretas da chegada, da demonstração do reino de Deus. E justamente ele que, em função de um bom negócio, trai a amizade. Esse é Judas, que beija, enquanto beija, apunhala. É ele que dá um susto. Não um susto no coração de quem não sabia o que ocorreria, mas um susto naquele que, mesmo ciente do que ia suceder, no dia seguinte, reserva ainda assim o direito dele estar sentado à mesa. O dia seguinte é o dia no qual a religião judaica o rejeita, acusa, entrega à morte. A religião segundo a qual ele foi criado, inclusive, gente, que ele aprendeu a ler, porque naquele tempo aprendia-se a ler nas escolas rabínicas, lendo a Torá ou as Escrituras, sendo instruído desde a mais tenra infância. Após o julgamento, aquela religião o acusa de herético, não recebe sua mensagem, rejeita sua proposta, considera-o demoníaco, expurga-o. O dia seguinte é o dia da negação, negação de um dos melhores amigos, amigo que diante de uma situação pública afirma jamais tê-lo conhecido, não ter com ele a menor relação, não guarda a lembrança de nenhum encontro, não haver nenhuma história entre eles, hipótese alguma de cumplicidade. Amigo que declara: não sei quem é este homem, jamais o vi,
Nunca ouvi o nome, tampouco andei com ele. Amigo que nega a fraternidade, que nega o compromisso, a paixão, o sonho comum. O dia seguinte seria o dia da preterição, de troca. Que preferes, a Jesus chamado Cristo ou o ladrão? Seria o dia no qual o poder público faria opção pelo corrupto, em vez do justo. Opção pela devassidão e não pela integridade. Seria o dia no qual os sistemas e a máquina governamental, por questões políticas, entregariam o inocente para ser condenado e dariam a liberdade ao ladrão. Seria o dia em que os soldados lhe poriam uma coroa na cabeça, uma coroa de espinhos, para brincar com a sua realeza. Realeza sim, mas uma realidade de dor, uma realeza de dor. Colocar-lhe-iam nas mãos um caniço quebrável, como a dizer que o seu cetro é o cetro da fraqueza. Vesti-lo-iam com um manto aparatoso para significar o que tipo de rei ele era. Rei momo, rei palhaço, rei do festival. Debochariam dele expondo a cenas ridículas, a fim de declararem uma sapiência profética, fechar-lhe-iam os olhos e perguntariam: quem foi que te bateu? Sarcasmo, ironia. O dia seguinte é o dia da cruz, é o dia da violação, é o dia da profanação física, é o dia da agressão, é o dia de ser traspassado, é o dia de ser objeto de escárnio. Aí eu pergunto nesse momento para vocês, se fosse com você, comigo, o que você faria se você soubesse que os 3 próximos dias da sua vida seriam dessa qualidade? O que você faria se você soubesse que o que aguarda você é a depressão, é a facada covarde, a traição, o agravo, a barganha, o julgamento, a exclusão da instituição, o desprezo de todos, a rejeição de alguns, a falta de solidariedade dos amigos, a ingratidão dos que se afirmavam ser amigos? Tamo junto. O que você faria se amanhã fosse o dia do escárnio, do desdém, o dia da injúria, do enodamento do seu nome, de sua imagem, do sujar do seu nome, da sua imagem, do seu caráter? O que você faria se amanhã, ao entrar num táxi ou no Uber, fosse vítima de bullying, de racismo, ou de um assédio, ou de um estupro, ou um assalto pavoroso, ou um sequestro? Ou fosse o dia no qual seu marido chegasse em casa bêbado e tomado por um machismo, arrebentasse o seu rosto, esmurrasse a sua face, a atirasse ao chão, enchendo-a de hematomas pelo corpo, ferindo-lhe os ouvidos com palavrões e impropérios? Eu tenho certeza que eu não estou sendo irreal, nem estou falando de coisas que não dizem respeito. Porque todos nós, de algum modo ou de outro, corremos o risco de estarmos na iminência de sofrer algo desse tipo. Viver é correr risco, é correr o risco da tragédia. Viver, estar vivo, é estar assistindo à possibilidade do conflito, da traição, do preterimento, da negação, da fraude, da injustiça, do roubo, da desonra, da calúnia, da violência, da depressão, do ilhamento. Hoje não sabemos o que nos pode acontecer amanhã ou depois, mas Cristo, ao qual me refiro, conhecia o futuro, porque a grande questão da onisciência de Jesus é que ele sabe tudo, mas ele vive tudo o que acontece como se ignorasse que lhe aconteceria. Esse é um mistério que só se explica em Deus. Saber tudo e, no entanto, viver com a surpresa da chegada de cada coisa. Qual a atitude de Jesus na véspera do trágico, na véspera do tudo ou nada? Marcos conta no capítulo 14, 22 e 23, que partindo o pão, disse: isto é meu corpo. E tomando o cálice, acrescenta dizendo: esse cálice é o cálice do meu sangue. Isso é uma prova de que ele estava plenamente consciente do que o aguardava. O verso 26, inclusive, diz até mais. Diz: tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. O que esperava por Jesus é: este é meu corpo, será partido. Este é o meu sangue. Ou seja, ele sabe que será rasgado, que será moído, que será ultrajado, que será usado
No entanto, ele canta um hino. E que hino era esse que Jesus cantou? Era justamente o hino que o judeu cantava na Páscoa, que é o Salmo 115. O Salmo 115 afirma um amparo de Deus. O Salmo admoesta: não confie em ídolos, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm nariz, mas não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não sai som nenhum da sua garganta e seus pés não andam. Na verdade, esse texto nos exorta a que se confie no Senhor, em quem há amparo, refúgio, conforto e segurança. Parece ironia cantar um hino desse na véspera do que Cristo sabe ser a moenda da sua alma, o trilhar do seu corpo, lacerar da sua carne. Sim, Jesus foi, nesse planeta, o único homem que soube crer no que Paulo articularia teologicamente lá na frente, em Romanos 8, 28 e 29, quando disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jesus de Nazaré cantou antes da agonia, cantou louvores no gemido. E diga-se, em Cristo cantar antes de tudo equivale a cantar depois, porque ele canta antes, mas canta sabendo que vem pela frente, o que significa terminar a cruz em louvor. Eu concluo esse vídeo com algumas perguntas. O que estará a vida fazendo em nós? O que estará ela fazendo dentro de nós? Será que o chicotear, o deprimir, o esmagar, o humilhar, o tripudiar, o caluniar, o escarnecer, o decepcionar, o desacreditar, o roubar, o espatifar de ilusões estarão criando em nós um monstro? Será que os gestos, os jeitos, os modos, as palavras e tudo mais que a vida nos negou não estaria gerando em nosso ser uma alma desértica, amarga, monstruosa, um coração duro, frio, incapaz da dádiva, da troca, do sossego, da paz? Será que não teria arrancado de nós a capacidade de sonhar, de crer, de renunciar, de ser grato? Ou ainda não teriam criado em nós uma mente paralisada ao fervor da adoração? Vou sofrer, por que eu vou cantar? Será que os fatos e as ocorrências do dia seguinte estão gerando em nós a ideia de que Deus tem o braço encolhido, que Ele é um Deus impotente, inoperante e alienado, um Deus ídolo? Ou será que por sua graça seremos capazes de enfrentar o que vier, chorando, gemendo com louvor, com gratidão, na certeza de que aquilo que dói em nós magoa e fere fundo, aquilo que nos embaraça e tonteia pelo impacto, que nos surpreende, decepciona, assusta, de maneira nenhuma revela e retrata a inoperância e pouco caso de Deus, que não traduz sua fuga ou omissão. O que será que o sofrimento causa em nós? Estamos cantando um hino? Espelha a certeza de que por trás de tudo que se possa chamar de bueiro da dor, espasmo da decepção, negrume da solidão, haverá finalmente uma estrada em direção ao único Pai, o único amigo e a única vitória e certeza. Certeza que nos capacita a viver, apesar do desamor, do abandono, da aflição, da perda irrecuperável, apesar do nojo, do horror dos amigos traiçoeiros e traidores. Cristo canta um hino e sai para o Monte das Oliveiras, sabendo que vai morrer, mas canta sabendo que vai ressuscitar. Canta acreditando na intervenção de Deus e no vencer da morte. Meu grande desejo é que de alguma forma o Espírito do Senhor nos ajude a cantar um hino e sair para lutar, sair enfim para viver a vida. Faça a vida a careta que fizer, use contra nós as armas que usar, impunhe contra nós as foices traiçoeiras e devastadoras que quiser, apoiados num muro de esperança, de um Deus que tem boca e fala, olhos e enxerga, mãos e apalpam, um Deus que nos socorre. Iremos de peito aberto contra todo choque e toda cilada, celebrando de antemão a vitória, a interferência e o amparo poderoso de Deus em meio à agonia. Eu finalizo dizendo: e tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras.
Cante seu hino agora e saia para enfrentar o que vier, pois Deus é por nós. Amém.